Fala galera do Cola na Grade, estamos aqui mais uma vez, colhendo a opinião do povo. Estamos aqui hoje com Carlos. Prazer, Carlos. Tudo bem? Carlos, hoje as perguntas são mais ou menos assim. A gente está no debate por causa que a gente viu aí a Bíblia Conselho nos últimos dias, falando da volta de Cristo, né? Você já tem ouvido falar da volta de Cristo? Sim, já há algum tempo. O que você pensa sobre a volta de Cristo, assim, de Jesus Cristo? Para mim, a volta de Cristo é a esperança da igreja. Para mim, existe um noivo, para mim Jesus é o noivo amado, e a igreja é a noiva de Cristo. E para mim, esse vai ser o encontro perfeito. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja e nós, como noiva de Cristo, encontraremos o noivo. E aí, galera do Cola na Grade, nós abordamos aqui o Perito, prazer formal, Bruno, fazer algumas perguntas aqui para ele. Perito, você já ouviu falar que Jesus está voltando? Já ouvi falar. Certo. E o que você pensa sobre a volta de Jesus? Eu não fui pensar muito sobre isso. Tem outras crenças. Tá, legal. Fala galera do Cola na Grade, hoje a gente está aqui com a Ana Cláudia e hoje eu vou fazer umas perguntinhas para ela. Ana, você já ouviu falar que Jesus está voltando? Sim, já ouvi falar. E o que você pensa sobre a volta de Jesus? Eu penso que é verdadeira e está muito próxima, muito mais próxima do que todas as pessoas estão pensando. Mas as pessoas estão sentindo isso, a gente sente isso. Fala galera do Cola, estamos aqui mais um dia de São Paulo com uma entrevista, estamos aqui com a Tamires. Ó, Tamires. Tamires, você já ouviu falar da volta de Jesus? Não. Não? Se você soubesse se vai ter algum cristão falar da volta de Cristo, você já ouviu falar alguma coisa do tipo? Não, já. Já viu, né? Algum cristão falar? Sim. O que você pensa sobre a volta de Jesus, assim? Como que você imagina? Na verdade, assim, cada um tem uma crença, né? Mas eu acho que não é questão dele voltar, mas eu acho que ele sempre esteve presente, sim, né? Mas é uma coisa que a gente fica sempre esperando, sim, né? A volta de Jesus é um tema bem polêmico, né? Sim. Mas eu acho que Jesus está sempre com a gente, não é só uma questão de volta, mas é uma crença, né, cristã, dessa volta de Jesus. E assim, se Jesus voltar, vai dar um problemão porque a humanidade está bem perdida. Né? Verdade. Fala galera do Cola na Grade, hoje a gente está aqui com a Alessandra. Alessandra, hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que você pensa sobre a volta de Jesus. Legal. Você já ouviu falar sobre a volta de Jesus? Sim, bastante tempo, inclusive. E o que você pensa sobre isso? Eu acredito que a volta de Jesus vai ser um evento que ninguém vai saber explicar. Vai ser algo que muitas pessoas vão ser pegas de surpresa, algumas pessoas vão se arrepender por não ter acreditado no que foi divulgado, no que foi falado. E eu espero estar das que não vão estar aqui para ver e vão estar junto com Deus lá no céu. Dentro dessa sua crença, você acredita como certo, né? O que você acha? Qual que você acha que isso pode acontecer? Essa questão da volta de Jesus? E não tenho uma opinião formada sobre isso, sobre a volta de Jesus na determinada crise. Certo, legal. Se você já ouviu falar nesse tema da volta de Jesus, onde que você pegou essa informação? Foi na internet, nos seus amigos, ou parentes, ou na própria igreja? A minha mãe, né, a família é cristã, e fui criado na igreja, fui batizado, estive na igreja muitos anos, então, por isso. Legal. Sim, bacana. E pronto, você tem mais algum falar que Jesus está voltando? Pelas redes sociais, TV, amigos ou parentes? Até nesse assunto que você tocou, eu ouvi muito na televisão, até alguma opinião de cristãos e não cristãos também. Mas eu tenho ouvido muito, né, que teve uma polêmica aí, principalmente no carnaval, falando sobre isso. Tem coisas às vezes que a gente não entende e a palavra fala que, às vezes, se faz de louco para ganhar os loucos, né? Então, acho que um dos canais que eu vi, principalmente foi na Record, teve um debate ali no Fala Que Eu Te Escuto. Achei bem interessante falar sobre esse assunto. E como que você acha que isso vai acontecer? Eu acho que vai acontecer assim muito rápido, num piscar de olhos, como a Bíblia fala.
E assim, como estão passando as nuvens, como a gente está conversando, assim Jesus vai voltar. Aonde mais você tem ouvido falar sobre essa informação? Na internet, através de amigos, parentes ou na igreja? Na igreja, na internet também, a gente escuta falar. E às vezes até assim na rua, pessoas caminhando, conversando, às vezes a gente pode ouvir, ou dentro do transporte público também, tem pessoas comentando. Legal. Dentro da sua crença, assim, como que você acha que isso vai acontecer na vida dele? Olha, dentro da minha crença, perante a sociedade que a gente tem hoje, eu acho que Jesus seria crucificado novamente, pelas ideias que ele teve como sociedade, como protetor dos pobres, das minorias, principalmente. Então, eu acho que dentro do que tudo que está acontecendo, eu vou falar pelo Brasil, não vou falar do mundo, né? Eu acredito que ele seria crucificado novamente pelas ideias que ele tinha. Sim, sim. E aonde mais você tem ouvido sobre a volta de Jesus? Na internet, na televisão, por amigos, parentes, na igreja? Eu acredito que é um conglomerado, mas ultimamente a internet vem trazendo várias informações, né, acerca da volta de Jesus. Mas através da igreja, né, a gente sempre ouviu, sempre escutou que Jesus está voltando, que ele virá e aguardo por esse dia. Bacana. No seu entendimento, a igreja no geral, ela anuncia pouco ou muito a volta de Jesus? Eu vou falar pelo um pouco que eu conheço de algumas igrejas. Eu acredito que nós temos falhado um pouco em relação a falar de Jesus, da volta de Cristo. Pelo menos aonde eu vou, a gente fala muito sobre isso. E a gente vê muitas pessoas, quando você toca no nome de Jesus, se convertendo, entendendo quem ele é. Mas eu acredito que a igreja precisa falar mais sobre a volta de Cristo, mais quem ele é, porque nós precisamos saquear o inferno e povoar o céu. Sim. E você, tem anunciado muito ou pouco a Jesus Cristo? Falar muito de Jesus. E além de falar sobre a vida, sobre a palavra, que para mim é o caminho que nós chegamos até Jesus, mas eu acredito que com a nossa vida a gente fala mais do que qualquer palavra, né? Então acho que a gente consegue atrair as pessoas. Quem é Jesus, vivendo quem Jesus é. Então acredito que é dessa forma que a gente consegue alcançar as pessoas. Aonde mais você tem ouvido falar sobre a vinda dele? Por TV, redes sociais, pessoas? Redes sociais, né? Redes sociais a gente está mais acostumado com rede social, a gente não vê tanta TV como via antigamente. Então tem muita gente que fala sobre isso aí em redes sociais. Em redes sociais, né? Da volta dele, né? Dentro do seu entendimento, a igreja no geral, ela tem anunciado sobre a volta de Jesus? Ela tem falado muito ou ela tem falado pouco? Ela tem anunciado, mas você vê que tem igrejas que anunciam mais que outras. Mas tem anunciado, de forma assim, geral, tem anunciado. Mas tem igrejas que pegam assim bastante e anunciam mais. E você tem anunciado muito ou pouco sobre a volta de Jesus? Eu tenho anunciado mais ou menos. Não tenho anunciado muito, não. Poderia anunciar mais. Às vezes a gente fala mais, assim, entre nós que somos conhecidos e não falamos muito para as outras pessoas. No seu entendimento, a igreja no geral, ela anuncia pouco ou muito sobre a volta de Jesus? Eu acredito que a igreja em si, o corpo de Cristo, ele tem anunciado há muito tempo, né? Muitas pessoas às vezes têm caído no descrédito porque, ao nosso ver, nossos olhos carnais, demora, nunca chegou. Muitas pessoas falam, mas eu ouço isso há tanto tempo e ainda não aconteceu. Mas a igreja em si tem anunciado, sim. Eu acredito que o trabalho do corpo de Cristo está sendo feito, mas poderia ter sido, por muito tempo, divulgado de melhores maneiras. Eu acho que a internet, enfim, os meios de comunicação têm melhorado bastante isso para que chegue a outras pessoas. E você, numa experiência assim, pessoal, visitando igrejas, com parentes, amigos, você acha que eles têm se falado muito ou pouco sobre a volta de Jesus? Eu acredito que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente esquece um pouco de fazer o vídeo, de divulgar. Então, como pessoas, como cristãos, acho que o nosso trabalho ainda precisa melhorar bastante. E eu, como cristã, tenho que melhorar muito meu vídeo. Você tem anunciado sobre a volta de Jesus? Tenho anunciado, mas tenho que melhorar muito ainda, porque
que Cristo fez por nós nem se compara, né? Se nós passássemos 24 horas do dia falando de Jesus, falando da volta, falando do que vai acontecer, não seria capaz de cobrir aquilo que Deus fez por nós. Então, ainda tem que melhorar bastante, mas tem anunciado. Então tá bom, Pé Felipe. Obrigado, viu? Muito obrigado. Valeu, galera. Carla, velho, agradece mais uma vez o seu caso. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Deus abençoe vocês. É verdade. Eu queria agradecer a Ana Cláudia pela sua participação com a gente. Fala na grade, agradece. Obrigado, viu, Tamires? Imagina. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Tá bom, obrigada, Alessandra, pela sua Obrigada. opinião. O Fala na grade agradece, viu? Obrigada.